Eu decidi gravar assim com calma, porque as perguntas são muito bacanas. Eu imprimi algumas, sabe, Patrícia? E é tão rapidinho às vezes no Insta, a gente não consegue desenvolver aquela resposta mais completa. Então, a gente responde tudo, mas hoje a gente vai aprofundar ainda mais. Então pronto. O que é argumentar quando o inquilino fala que não tem privacidade quando tem muita gente no quintal? Tem que saber que quintal é esse. Que quintal é esse? Por aí. Eu vou fazer um pagode no quintal. Olha esse pagode, não tem privacidade no quintal? Com relação à privacidade, uma coisa que tem que evitar é, assim, no quintal e na área comum. O público de kitnet não é um público que vai ficar sentado, tomando cerveja ali, entendeu? É uma área de passagem. A pessoa passou, entrou pra kitnet e vai descansar. Agora, uma coisa que interfere na questão da privacidade é quando o projeto, a pessoa põe um bloco do lado de cá de kitnets e outro bloco do lado de cá de kitnets e as janelas e portas são uma de frente para outra. Aí você acaba tendo que ver o outro e tudo. Mesmo que você já tenha feito assim, mesmo que as kitnets estejam muito de frente uma para outra, o que importa é assim, o que você não avisou na entrada que permite com que o outro seja um perturbador do sossego. É uma questão muito importante. O que é que você fez de errado que a pessoa está fazendo pagode lá incomodando o outro? Significa que você não avisou como é que as coisas têm que ser. Eu quero que more aqui uma pessoa silenciosa, reservada, que respeite o direito dos outros. Temos um acordo? Temos um acordo. Então nós estamos falando de acordo prévio. Se está acontecendo e você não avisou antes, você não pode cobrar providência. Entendeu? Agora vai mudar as regras? Não, é que as regras já existiam, mas eu não tinha falado antes. Não, agora eu não quero obedecer as regras, agora eu quero fazer churrasco, porque eu combinei com meus amigos que eu ia morar num lugar que eu posso fazer churrasco e trazer 3 casais de amigos todo fim de semana. Churrasco. Você quer o quê? Churrasco. E agora, como é que faz? Ou a pessoa vai dizer assim, então tá bom, já que você não me avisou e eu não estou satisfeito, eu vou querer sair. Topa? Liberar eu para eu sair, né, encerrar o contrato, aí você fala assim, dependendo do que for, eu topo. Às vezes pela harmonia do lugar, às vezes vale a pena, né? Vale a pena. Ou seja, a resposta a essa pergunta, acordos prévios, acordos feitos antes. Exatamente. Próxima pergunta. Uau! Como você vê o mercado de kitnets nos próximos 10 anos? Eu vejo o mercado ainda mais fortalecido. Mas da onde vem isso? Infelizmente, existe uma coisa chamada individualismo no ser humano. O ser humano, ele busca a individualidade, o individualismo. Antigamente, para caçar um bisão, para caçar um animal para comer, as pessoas tinham que fazer um trabalho coletivo. E para se abrigar do frio e dos inimigos naturais, né, os homens das cavernas tinham que morar na caverna, acender um fogo e se proteger. Então toda a vida humana gregária do passado, ela era para atender o instinto de proteção. Todo o esforço até hoje é para proteger o ser humano. Então todas as instituições, elas foram criadas para garantir a família, para garantir o grupo, para garantir o clã, né, em todos os lugares do mundo. Mas com a independência financeira das pessoas, a capacidade de gerar sua própria renda, as pessoas elas começam a dizer assim, eu não preciso morar na caverna com todo mundo, eu não preciso morar na casa com todo mundo. Aliás, por falar dessa perspectiva, se a gente for olhar os modelos de planta de casa, os modelos de casa da década de 80, de 90, o que era? A sala grande, sofás grandes, uma televisão para todo mundo, porque as pessoas ficavam na sala, todas reunidas. E hoje, qual que é o perfil? A TV tá no quarto, cada um tem a sua TV no seu quarto, cada um fica no seu computador no seu quarto, cada um tá no seu quarto. Já é uma kitnet. Já é uma mudança de perfil, dentro de casa. Dentro da própria casa, essa individualidade já está se sobressaindo há muito tempo, né? Os projetos de hoje são assim, tudo cada um no seu quarto. E falando de mercado de kitnet, fala do mercado imobiliário. Expectativa ainda tem muito tempo de déficit, né, Sérgio? 30 milhões de moradias, segundo o IBGE, nos próximos 10 anos. Ou seja, o mercado construtor tem uma jornada incrível pela frente para poder atender todo mundo. Não vai atender, é utopia, né? Ou seja,
é uma feira onde aquilo que se coloca vende. Desde sempre as construtoras colocam qualquer tipo de imóvel, todo mundo compra. Porque o crédito para imóvel está disponível para as famílias, né? Então, a pandemia mostrou que as pessoas não precisam de casa grande. Ponto. Tem mais, Quem tinha ajudante em casa, diarista, empregada doméstica, e no momento de pandemia todo mundo teve que se recolher. E o que aconteceu? As pessoas com casas grandes tiveram que cuidar das suas casas grandes. Das suas casas grandes. Né? É isso. Então, se eu não quero nem cozinhar porque eu estou na casa da minha mãe, eu vou querer limpar a casa. Então, quanto mais rápido e fácil de limpar, melhor. Mais prático, inclusive. Para isso, é melhor que seja pequeno. Eu tenho um lote próximo da minha casa, mas eu quero começar as minhas kitnets a partir de uma lojinha que eu tenho na frente. Uma lojinha transformada em kitnet. Resolvido. Vai do projeto. Põe os móveis, faz a experiência, vai ter a primeira experiência com o inquilino, vai ter a primeira experiência com o contrato, a primeira experiência com as regras, e aí depois aproveita o lote no fundo, pelo que eu entendi, tem um espação, pelo que eu entendi, e aí constrói mais. Fantástico. Boa. Você acha que mesmo o país estando em crise, é hora de construir? Isso é uma resposta que eu não preciso pensar. Veja bem, se você pode construir com menos e fazer com menos um lugar para receber aluguel, por que você vai fazer algo grande? Então, eu quero fazer uma casa de 200 metros. É bem mais material, é bem mais hora trabalho de equipe de serviço, pedreiro. Então, o custo é maior. Se você pode fazer em módulos, 1, 2, 3, 4, conforme a sua condição, o mais importante, você construir sua casa não significa que você vai ter renda, mas você vai morar. Você construir um imóvel compacto para locação significa que você vai ter renda. Então, parte das parcelas que você contraiu, né, das dívidas que você contraiu já para fazer aquele investimento, ele mesmo vai te pagar. Né? É muito bom você faz um investimento. Por exemplo, César, você falou que uma kitnet custa 20 mil reais, mas o material de construção subiu e a kitnet custou 30 mil reais. Não importa, ela já está inaugurada, ela já está valendo 100 mil, talvez mais, porque o mercado imobiliário todo também inflacionou. Se o material subiu, o preço do aluguel não é isolado. A inflação está alta, o alimento está alto, aluguel também. Então ele acompanha mesmo a tendência de mercado. O material subiu, o aluguel sobe, tal e qual. E a valorização do imóvel também, tal e qual. Exatamente. E dependendo da sua estratégia, o seu inquilino paga todas as dívidas que você contraiu para poder dar vazão àquele imóvel. Diferentemente de você fazer sua casa própria, que quando acaba a obra, você está acabado e só tem boleto vencendo e nenhuma renda entrando. Vai usar o desenho de novo. Tamanho ideal da kitnet. Tamanho ideal. Olha, ideal não digo, mas possível e realizável está aqui 4x5, 4,5 por 4,5, 5x5, nós temos, 6. nós criamos, né, inclusive, né, o kit da medida, que é um PDF, que é um brinquedo onde você já recebe as kitnets com 4, 4,5 e 5 para você disponibilizar e ver quantas kitnets cabem no seu terreno. O kit na medida, ele faz você enxergar todo o seu projeto. Importante lembrar que o kit na medida ele está dentro da mentoria, né? Não é aberto, ele é para os alunos, mas sim, é bacana, é um exercício. Aqueles alunos que estão comprometidos com crescer rapidamente. Tá? Como escolher o terreno certo e como saber se a cidade aceita kitnets? A cidade que não aceita kitnet está para nascer, porque se tem uma cidade, se tem gente, você não precisa colocar a cidade na kitnet. Você precisa de uma pessoa para uma kitnet. Mas a minha cidade tem só 10 mil pessoas. Você precisa de 10 mil pessoas? Não. Eu acho que a pergunta aqui está mais no sentido da legislação. Mas aí o que acontece? Assim, a cidade aceita kitnet? A cidade aceita imóvel compacto?
aceita. O que acontece é que cada cidade tem a sua legislação em relação a, por exemplo, metragem, recuo, às vezes tem regulamentação sobre vaga de garagem. Então, que é a primeira coisa antes de fazer o projeto, obviamente isso aí não é pro... Você pode ir lá na prefeitura e perguntar, se tem um terreno, você vai perguntar lá na prefeitura, no departamento de obra, no departamento de habitação, às vezes tem no plano diretor, na própria internet, já tem lá quais são as regras de construção para aquele terreno. É difícil ter uma cidade que diz, não pode ter imóvel com menos de 100 metros quadrados. Todos os imóveis, por exemplo, Minha Casa Minha Vida é menos que isso. Então, assim, o imóvel compacto, ele já é algo que está muito familiar, muito comum no país, né? Só que cada cidade tem a sua própria legislação. Então, o que precisa saber? O que é a regra na sua cidade? E aí, o projeto, ele vai ter que atender ao que determina a lei na sua cidade. Né? Se tiver escrito não se aprova kitnet, chama de outra coisa. Chama de casa pequena, mini casa, mini apartamento, mini loft. Ou simplesmente casa ou apartamento. Casa. A casa. Não deixa de ser uma casa. Tudo certo. Aí você vai, o arquiteto vai lá, não põe a palavra kitnet. Então, põe apartamento. Apartamentos. Pronto. Vai dizer que na sua cidade é proibido ter apartamento? Não tem, né? Resolvido. Olha essa que chegou aqui. Me mostra uma planta de kitnet que para você é ideal. O que seria uma planta de kitnet ideal, sério? Segura aqui que eu vou mostrar. Ai, meu Deus do céu. Você pediu, você mandou. Gente, olha só. Amigo querido que me mandou essa pergunta. Vamos simplificar a coisa. Ela é ideal em que aspecto? É ideal do ponto de vista que você vai colocar uma pessoa para dormir com conforto. Então, ó, vamos supor que você tem aqui uma parede. Ó, aqui é a rua, tá? Aqui tá passando um carro, tá bom? Fazer até um cara passando de bicicleta aqui, tá bom? Aí aqui é uma kitnet só. Você tem uma possibilidade de fazer só 5 metros de parede aqui, por qualquer razão, tá bom? E aqui você tem só a possibilidade de fazer 4 metros. Olha só que interessante, então 5 vezes 4, 20 metros. 20 metros quadrados. 20 metros quadrados. Então, o que você precisa? Você precisa fazer uma porta. Uma porta, ela tem, em geral, menos de 1 metro, entre 80 80 centímetros, então o certo é 90 ou 80, tá? Para poder entrar os móveis. Quando você tem essa entrada aqui pelo meio, você pode então, aproveitando que você tem 4 metros, passa a sobrar 3,10. E aí com 1,10 você faz aqui o seu banheiro, tá bom assim? Ou você tem a possibilidade de fazer o banheiro retangular, mas vamos que você queira fazer um banheiro aqui, ó, chuveirinho, uma pia aqui, ou aliás, a bacia aqui, e aqui o escovador de dente. Você resolveu o banheiro. Você usou o I10 mais 90, você tem 2 metros aqui, ó, para fazer a cozinha. Olha que bacana, o micro-ondas, ó, o fogão. E como você tem 5 metros, você pode fazer uma cozinha aqui, ó, de 2,5 metros. Sobra todo esse espaço aqui. Com 4 metros, você tem uma cama de 90 de casal. Qual cama de casal? 1,40. Uma cama de casal, ela tem 1,40 por 1,90. Então vamos supor que ela ocupe esse espaço aqui. Sobra um espaço aqui para alguma coisa. 1,90 você tem 2 metros sobrando ainda para você fazer uma poltrona para visita. Então você tem banheiro bom, você tem cozinha boa, você tem espaço, tem uma cama, um espaço convívio e vai sobrar um espaço para uma mesa de refeição ainda com 2 cadeiras. Olha, César, que desenho mais tosco é esse? Mas é isso, você perguntou... E pessoal sempre pergunta de ventilação. Onde é que são as janelas? Aí depende, o que você tem de terreno. Se o seu terreno permitir você fazer a janela, você vai ter que fazer a janela de ventilação na frente, já está aqui, o banheiro circulou, a cozinha também circulou, né? Circulou a ventilação aqui. E aí, para acontecer a ventilação cruzada, você precisa disponibilizar um basculante por aqui. É obrigatório? Não precisa, porque a profundidade da kitnet ela é tão pouca
que esse ar aqui renova um pouco, sim, renova. Tudo vai depender do tipo de parede, do tipo de telhado, a proteção térmica que você tem na kitnet. Mas, se por exemplo você quiser aproveitar o terreno até aqui, você precisa, para ter o acesso a essa janela, fazer algum recuo no seu projeto, algo como isso aqui, ó, numa das paredes, para que a janela, o basculante fique aqui, e aí você possa não incomodar o vizinho, nem ferir a legislação e criar essa área de passagem de vento. Pronto. Sempre que você conseguir colocar a ventilação cruzada, põe, né, César? Sempre que der, põe. Exatamente.